Olá pessoal, eu sou José Fortunati, em nome da Fundação da Ordem Social, estou apresentando o curso livre de Gestão Pública, Conhecendo a Máquina Pública, uma forma de nos aperfeiçoarmos na relação com o poder público, entendendo muito mais o que acontece nas três esferas, no município, no Estado e da União, para que a gente possa reivindicar, para que a gente possa ajudar, para que a gente possa compor um quadro de cidadania um pouco maior. Hoje vamos falar sobre educação pública, um tema da maior importância porque ele é libertador, ele que transforma as pessoas, transforma o meio social, transforma a sociedade como um todo. E neste momento de pandemia, estamos em julho de 2021, a educação pública ganha uma importância maior. Por quê? Porque desde março do ano passado, grande parte das escolas públicas ainda não voltaram a funcionar de forma adequada, consequentemente trazendo sequelas muito grandes que nós iremos depois, um pouco mais tarde, falar sobre isso. O que é educação? É um direito fundamental, ou seja, um direito que todas as pessoas têm de terem acesso à educação, e nesse caso a educação pública. Educação faz parte de um processo onde temos ensino e aprendizagem. E, obviamente, visa o desenvolvimento social, cultural e econômico das pessoas e de um país. Vamos voltar no tempo para perceber como o Brasil trabalhou a questão da educação. Começando lá pelo seu descobrimento, lá em 1500, quando os primeiros a se preocuparem com o tema foram os jesuítas, que trouxeram para o Brasil os seus catequistas. Foi a primeira relação que tivemos no Brasil entre pessoas voltadas para a educação com os brasileiros. Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil, então todo o trabalho que vinha sendo feito foi perdido e criou-se um lapso muito forte na educação do Brasil. Em 1774, as aulas públicas foram tornadas realidade de forma muito embrionária, mas de forma pioneira, com o Marquês do Pombal. Tempos depois, em 1835, nós tivemos as primeiras escolas de formação de professores implantadas no Brasil. Então, um momento muito importante, porque até aquele momento nós dependíamos dos jesuítas, dependíamos de pessoas vindas de outros continentes que não eram brasileiros. Pela primeira vez, professores brasileiros começaram a ser formados. Em 1890, nós tivemos uma profunda reforma do ensino, onde foram criadas as séries e faixas etárias, ou seja, uma organização preliminar que, de uma forma ou de outra, permanece até hoje. Em 1920, tivemos o grande Anísio Teixeira, grande educador, que pensou a escola nova, ou seja, uma escola voltada para o desenvolvimento do intelecto e para a capacidade de julgamento do aluno, ou seja, além do aluno ir para a escola, ter a educação formal, ele tinha também esses dois predicados importantes para se tornar um grande cidadão. Em 1960, tivemos o grande educador Paulo Freire, que implantou um processo de alfabetização de adultos através da educação popular, permitindo que milhares de adultos que não conseguiram frequentar a escola na sua idade séria adequada pudessem, ao menos, se alfabetizar num outro patamar. Em 1961, tivemos a primeira LDB, a elaboração da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Já em 1971, houve uma reciclagem do ensino e o ensino foi reorganizado: primário, ginásio e colegial. E, finalmente, em 1988, na Constituição, tivemos uma amplitude muito forte da educação pública que se consolidou através da Lei 93/94 de 96, onde tivemos a chamada LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que a LDB acaba norteando os princípios básicos da educação, quais são os deveres do Estado, a colaboração entre União, Estados e municípios foi fundamental, consolidado na LDB, os dois níveis, educação básica e ensino superior, lembrando que educação básica
é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e o ensino superior são as universidades, faculdades e assim por diante. Então, a educação básica, como falei, ela apanha a educação infantil, que são creches que devem atender do 0 aos 3 anos de idade essas crianças. Segundo o Plano Nacional de Educação, até 2024, 50% das matrículas nos municípios devem ser ofertadas para crianças de 0 a 3 anos, ou seja, em todos os municípios, pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 anos deverão estar matriculadas até 2024. Temos a pré-escola, de 4 e 5 anos, hoje a matrícula é obrigatória, e a oferta de matrículas por parte dos governos municipais, das prefeituras, também obrigatória. Segundo ponto é o ensino fundamental dos anos iniciais, ou seja, 1º ao 5º ano, e também dos anos finais, que é do 6º ao 9º ano. Nós temos a obrigatoriedade de um ensino gratuito na escola pública, que é a responsabilidade dos municípios no ensino fundamental, na educação básica. Depois disso, num outro degrau, a gente conta com o chamado ensino médio, que é o 1º ao 3º ano do ensino médio. Esse ensino médio ele está hoje regulamentado com 2 focos. Um foco no vestibular e outro foco no mercado de trabalho. Normalmente, quem deve dispor a responsabilidade constitucional para oferecer o ensino médio é dos estados. Então, os estados federados é que devem oferecer o ensino médio. O último censo escolar, que tratou da educação básica, traz uns dados extremamente interessantes, demonstrando que 48 milhões e 500 mil alunos, ou seja, 48 milhões de matrículas, estavam sendo ofertadas nas escolas públicas, 73% nas escolas públicas e 27% nas escolas privadas. Na educação infantil, nós temos um contingente de quase 9 milhões de matrículas, sendo que existem no país em torno de 70 mil creches, sendo que dessas 70 mil creches, em torno de 60% são municipais, ou seja, da rede municipal, e 40% da rede privada. E desse montante da rede privada, em torno de 25% são conveniadas com os municípios, ou seja, são escolas privadas conveniadas com os municípios. Na pré-escola, são em torno de 5 milhões de alunos, sendo que desses 5 milhões de alunos, 77% estão na escola pública e 23% na escola privada. No ensino fundamental, segundo o último censo, nós contamos com 27 milhões de matrículas, sendo que desses 27 milhões de matrículas, 80% dessas matrículas estão em escolas públicas e 20% na rede privada. Também o censo apontou um dado impressionante, um dado que preocupa, muito preocupante, que é o número de alunos fora da escola. São mais de 2 milhões de crianças e adolescentes de 1 a 17 anos que não frequentam a escola, que deveriam estar frequentando a escola, mas infelizmente não frequentam a escola. Um outro dado extremamente importante é o número de docentes, de professores. Nós temos no país 2 milhões e 200 mil professores. E um dado interessante, que todo mundo, de uma forma ou de outra, conhece, é que 80% desses professores são mulheres, são do gênero feminino. Pois bom, vamos um pouco mais adiante analisando o ensino superior. O ensino superior é composto por faculdades, centros universitários, universidades, que conferem graus acadêmicos, diplomas profissionais, que permitem que as pessoas, obviamente, possam ir para o mercado de trabalho e desenvolver a sua atividade laboral. As universidades públicas estão nas mãos da União normalmente. Existem exceções, como exemplo em São Paulo, Unicamp e USP, no Rio Grande do Sul, a nossa Universidade do Rio Grande do Sul. Mas, na sua quase totalidade, as universidades as públicas devem ser federais.
A União autoriza e fiscaliza as instituições de ensino superior privado, ou seja, a União não tem a responsabilidade sobre as universidades privadas, mas compete a ela a fiscalização. Um dado interessante, outro dado interessante do último censo. Nós tínhamos no último censo 2.407 instituições de ensino superior. Instituições desde a faculdade, centros universitários até a universidade. Sendo que, dessas 2.407, 197 são universidades, onde são abrigados, na sua totalidade, 8.052.000 matrículas. Também, além disto, além do que nós já vimos hoje, nós temos modalidades muito específicas, que já foram reconhecidas pela LDB e pelas leis gerais da educação. Primeira delas, educação especial, que trata sobre educandos de necessidades especiais. Como exemplo, as APAES. É natural, existe toda uma discussão de que é fundamental a gente integrar o aluno com deficiência numa escola regular, mas nem sempre isso é possível. Ou seja, então nós temos que perceber que cada realidade deve ser devidamente respeitada. Uma segunda modalidade de educação específica é a educação à distância, a chamada educação EAD, que cresceu muito nos últimos tempos, especialmente na época de pandemia. Praticamente as escolas privadas usaram o EAD como forma de formação dos seus alunos, as escolas públicas tiveram muitas dificuldades para fazer com que a tecnologia da informação chegasse aos milhões de alunos das escolas públicas, em função exatamente da deficiência tecnológica, tanto das escolas, como principalmente dos alunos. Uma outra modalidade importante é a educação de jovens e adultos, conhecida popularmente por EJA. Então nós temos a EJA, Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental. Só pode frequentar a EJA do ensino fundamental a criança ou adolescente, na verdade, que tenha mais de 15 anos. E, consequentemente, ele pode daí frequentar. A EJA do ensino médio só pode frequentar quem tenha mais de 18 anos. Outra educação especial que temos no Brasil é a chamada educação indígena. O Brasil tem como seus povos nativos uma série de tribos indígenas, de nações indígenas, melhor dizendo, que obviamente falam outras línguas e que a educação pública deve respeitar. Por isso, as escolas da educação indígena levam em consideração o aspecto de ter duas línguas, ou seja, ser bilíngues. Como exemplo, no Rio Grande do Sul, dar 3 grandes nações que nós temos: Caingangue, Guaranis e Charruas. Em cada uma dessas nações, nós temos que ter uma escola onde se fale o português e o idioma específico das nações indígenas. Uma outra modalidade importante é a escola em tempo integral, que não se contrapõe à escola regular, mas que complementa no turno inverso o aperfeiçoamento tanto da educação como oferecendo outras alternativas para que o aluno possa se fomentar como um grande cidadão. Então, este é um complexo sistema que abarca especialmente a educação pública no Brasil. Um sistema complexo, um sistema que tem que estar presente em todos os municípios, um sistema onde essa transversalidade entre União, Estados e municípios é fundamental, cada um com suas responsabilidades e, obviamente, destinando recursos para que isso possa acontecer, abrigando os alunos em escolas adequadas, pagando de forma adequada os professores, servidores e assim por diante. Aí vem a pergunta: quem paga esta imensa conta? Mais uma vez, quem paga esta imensa conta é o contribuinte, é o cidadão. De que forma? Segundo o artigo 212 da Constituição Federal, existe o pressuposto do MDE, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, que afirma o seguinte: a União, o governo federal, deve destinar 18% da receita líquida dos seus tributos para a educação. Já estados e municípios têm que destinar 25% do seu orçamento para a educação. Então vejam que são
indicadores bastante fortes e percentuais bastante adequados. Quais os problemas que nós enfrentamos na educação pública e na educação do povo brasileiro? O principal deles, que infelizmente permanece ao longo do tempo, é o chamado analfabetismo, ou seja, pessoas que não sabem ler e escrever e que tenham mais de 15 anos, porque o critério é esse. Quem não sabe ler e escrever com mais de 15 anos é analfabeto. Segundo o último censo escolar, nós temos mais de 11 milhões e 500 mil analfabetos no Brasil. Um segundo tipo de analfabetismo que preocupa muito é o chamado analfabetismo funcional. Segundo os dados existentes, 3 de cada 10 jovens adultos são analfabetos funcionais. O que é ser analfabeto funcional? Teoricamente, esse jovem sabe ler, sabe escrever, mas não consegue interpretar um pequeno texto, um pequeno parágrafo de um texto. Então, neste caso, ele vira, infelizmente, analfabeto funcional, que é muito forte no nosso Brasil. Nós temos uma avaliação mundial que procura analisar como a educação dos países tem se comportado, de que forma realmente faz a diferença na vida das crianças, dos adolescentes, das pessoas que moram no país. A OCDE tem um levantamento da avaliação do PISA, que é feito em 73 países, e o Brasil participa desta avaliação. São algumas considerações. Desses mais de 70 países, o Brasil está em 66º lugar em matemática, está em 63º lugar em ciências e está em 59º lugar em leitura. Ou seja, nós realmente estamos numa condição muito frágil da nossa relação com a educação, especialmente com a educação pública, colocando as condições da educação brasileira num patamar muito baixo. Esta é uma das grandes preocupações que temos. Uma outra preocupação é a condição social dos alunos que frequentam as nossas escolas. Também, segundo dados do IBGE, nós temos hoje mais de 53 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza, ou seja, são pessoas que vivem em condições muito precárias, pais sem formação educacional, alunos que não têm acesso a jornal, à internet, que faz com que a relação ensino-aprendizagem realmente caia muito, a evasão escolar acaba disparando. É o caso que nós estamos percebendo hoje. A pandemia agravou ainda mais esta situação. Com toda certeza, além dessa defasagem ensino-aprendizagem que nós estamos tendo nas escolas em função da pandemia da Covid, não tenho dúvida de que, infelizmente, a evasão escolar deverá disparar de uma forma assustadora. Outro problema concreto em relação à educação pública é que, infelizmente, grande parte dos nossos gestores, não a totalidade, uma grande parte, paga mal seus professores, são professores mal remunerados. Além da existência ainda de muitas escolas em condições muito precárias, que não oferecem as condições básicas para que esta relação entre aluno, professores, com seus colegas, possam desenvolver as suas atividades. Como eu falei, eu quero agora falar um pouco sobre a pandemia da Covid-19. Ela merece uma atenção especial porque, indiscutivelmente, aumentou o fosso entre alunos das escolas privadas e das escolas públicas. Nós sabemos que os alunos das escolas privadas, bem ou mal, conseguiram ter aulas online, um acompanhamento muito mais adequado, porque as escolas estão melhores preparadas com as tecnologias de informação, os alunos em suas casas, normalmente com linha de Wi-Fi, telefones à disposição e outras coisas mais que os alunos das escolas públicas não tinham. O aluno da escola pública normalmente não se via privado de uma TI, de uma tecnologia de informação adequada na escola, e ele numa situação muito pior, porque normalmente famílias de baixa renda têm apenas um celular, esse celular é levado pelo pai e pela mãe quando saem de casa para trabalhar, e o aluno fica completamente sem qualquer acesso a isso. Além disso, os chamados dados que têm que ser repassados. Todos esses telefones de alunos de escolas públicas, de comunidades carentes, são telefones pré-pagos.
não dá para, obviamente, contar com esses telefones para baixar grandes programas de ensino à distância. Então, não tenho dúvida de que a defasagem tecnológica das escolas e dos alunos acabou aumentando o fosso entre alunos das escolas públicas com os alunos das escolas privadas. Além disso, nós teremos que resolver esse gargalo tecnológico muito rapidamente, porque ele traz um prejuízo muito forte na formação intelectual dos nossos alunos. Um outro prejuízo muito importante que teremos que avaliar, todo mundo terá que avaliar, na formação intelectual dos nossos alunos, é como a pandemia atingiu a sua sociabilidade. O que é isto? É a sua relação com outros alunos, sua relação com os professores, com os entes queridos da sua família. Com a pandemia, nós sabemos que as crianças ficaram privadas da convivência com avós, com tios, com primos, com alunos, com colegas de aula, com professores e assim por diante. Isso certamente causa um trauma psicológico muito forte que nós teremos que olhar com muita atenção para que a gente consiga resgatar esta sociabilidade. Outra questão é a defasagem educacional muito forte que certamente os alunos terão. Eu me recordo de um debate que tive com a Fundação Lehman, quando um estudo foi trazido à tona lá da Turquia. Houve um grande terremoto na Turquia, 70% do território permaneceu como estava e apenas 30% foi realmente atingido pelo terremoto. Nesses 30%, os alunos ficaram 4 meses sem aula, enquanto que os demais alunos permaneceram com aulas. A Unesco acompanhou depois a retomada das aulas dos alunos que haviam ficado sem aulas durante 4 meses, comparando com os alunos do restante do país. A conclusão básica da Unesco é de que esses 4 meses de defasagem, na verdade, representaram 1 ano e 2 meses na defasagem ensino-aprendizagem. Então, imagine vocês, uma pandemia que já dura mais de 1 ano, o que isto causará de traumas na relação ensino-aprendizagem dos nossos alunos. E vai, como consequência, não tenho dúvida, já disse e vou reforçar, aumentar muito a evasão escolar. Evasão escolar desde o ensino fundamental, mas especialmente no ensino médio. São preocupações normais, naturais, mas que merecem ser pensadas com muita profundidade, porque educação é fundamental para a formação do indivíduo e da sociedade. É isso, meus amigos, terminamos com mais um módulo. Aguardo vocês no próximo módulo.